Sou Vitor, psicólogo, tenho um mestrado na área de psicologia do trabalho, especialidade é saúde mental no trabalho e hoje estou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do DF. Bem, o suicídio é um ato, em que a pessoa escolhe deliberadamente tirar a própria vida. Mas o que está por trás disso tudo é que as pessoas dificilmente conversam sobre, que é o sofrimento em que a pessoa está vivenciando ali naquele momento. É um sofrimento que muitas vezes ele é calado, isolado, sem acolhimento, e a pessoa dificilmente encontra uma maneira de lidar com esse sofrimento. E no ato de impulsividade, com uma ansiedade muito elevada, considera-se tirar a própria vida nesse momento. Bem, geralmente são pessoas que vivenciam muitas rupturas na vida, muitas perdas, e não necessariamente, quem tem muitas perdas na vida vai ter uma propensão ao suicídio, mas é a maneira como essa pessoa tem a possibilidade de elaborar essa perda. Então a gente entra aí num quesito social do suicídio, são os vínculos. Então, vamos pegar um exemplo, um adolescente que perde o pai e a mãe, num acidente de carro, por exemplo, e anos depois perde o irmão. Se esse adolescente tiver uma possibilidade de trabalhar esse luto, se ele tiver, por exemplo, outros vínculos saudáveis de amigos e outros familiares, ele vai ter uma possibilidade de elaborar sobre a morte, e o sofrimento que é perder parentes, queridos e próximos. Agora, imagine então que não tivesse um bom vínculo de amizade ou bom relacionamento com os demais familiares. Possivelmente ele vai vivenciar um sofrimento calado, sem ter a possibilidade de elaborar isso e considerar que a morte também seja o caminho dele, nesse meio desse sofrimento. Geralmente é no humor dela que a gente consegue reparar. Então, a pessoa pode ter uma mudança repentina ou a longo prazo em relação ao seu humor, como por exemplo uma irritabilidade elevada, ou um humor deprimido, de ter mais pensamentos negativos ou falas mais negativas, ou uma vontade constante de se isolar, de não querer muita interação com as pessoas, de talvez também não querer nem encontrar com amigos e familiares, pessoas que até então faziam parte do dia a dia dessa pessoa. Bem, primeiramente eu acho que oferecer ajuda. Por mais que a pessoa, vamos supor, como em muitos casos acontece, a pessoa tem uma dificuldade de aceitar ajuda, aí é o que eu digo assim, o que você tem a perder em oferecer ajuda a alguém, Por mais que você receba um não ou até uma resposta grosseira, é melhor tentar isso do que ficar calado e um dia descobrir que essa pessoa tentou suicídio. Então oferecer ajuda, pode ser uma ajuda profissional, oferecer uma escuta, mas principalmente oferecer uma ajuda profissional. Falar, olha, você pode procurar ajuda, tem psicólogos, se for o caso, psiquiatras, para poder fazer esse acolhimento. Às vezes até terapias comunitárias, uma interação social mais saudável pode ajudar essa pessoa a sair dessa relação de sofrimento calado. Profissionalmente falando, eu diria que esses profissionais podem ajudar sim, mas demais ações comunitárias podem ter uma ajuda, como por exemplo, se a pessoa for muito religiosa, nada impede dela buscar, por exemplo, o líder religioso dela e conversar sobre esse sofrimento, e ter esse acolhimento sobre esse sofrimento. Mas é muito importante que essa pessoa busque uma ajuda profissional, porque nessa ajuda profissional o sofrimento dela não vai ser julgado, não vai ser nem menosprezado, nem supervalorizado, mas simplesmente tratado da maneira como deve ser, de maneira imparcial, sem um julgamento, sem um juízo de valor. Sim, falar sobre suicídio é uma maneira de se prevenir. É comum que, por exemplo, na idade da adolescência, se pense sobre morte. Mas por que isso acontece justamente nessa fase? É uma fase que há uma transição. A gente sai de um momento onde somos crianças para uma fase adulta e tudo isso acontecendo em meio a mudanças hormonais e um excesso de cobranças da sociedade. E muitas das vezes são cobranças que são difíceis de atender. Hoje em dia, se você pegar um adolescente que está em idade escolar, ele está dedicando boa parte do seu dia à escola,
às atividades escolares, ao seu futuro profissional, mas pouco voltado para, por exemplo, a sua felicidade, o seu bem-estar físico e mental. Então isso propicia, né, uma ansiedade muito mais elevada, uma sensação de impotência, de incompetência muito mais elevada. E é muito comum que esses jovens hoje pensem, né, sobre algum dia, como seria a minha vida se eu morresse, como seria o meu velório, por exemplo. Isso passa, né, pela mente dessas pessoas nessa época. Mas falar sobre isso ajuda para que entendam que é uma fase, que aquele momento da vida é um momento muito difícil, que é um grande teste para a nossa vida adulta, e que se a gente buscar ajuda ou buscar vínculos mais saudáveis perto da gente, a gente consegue superar isso aí. Bem, a empresa ela precisa ter muita maturidade para lidar com essa situação. Infelizmente, né, o que a gente vê hoje é que quando acontece uma situação como essa, a empresa tenta abafar. Então tenta apagar o fato de que houve uma tentativa de suicídio. E o que tem que acontecer ali naquele momento é que as pessoas possam falar sobre isso, até mesmo para evitar, né, as chacotas e os apelidos, né, enfim, essa parte negativa, né, que a gente infelizmente vê hoje em dia na sociedade. Isso torna, né, para a vida de quem tentou suicídio um agravante maior ainda. Primeiro porque quando a pessoa suicida, e ela, aliás, quando a pessoa tenta suicídio e ela não chega a morrer de fato, quando ela volta à consciência, há um sentimento de vergonha muito grande por não ter conseguido fazer isso. E aí vem esse sentimento de vergonha por não ter conseguido se matar. Junta com a chacota das pessoas na empresa que conhecem ela, que trabalham com ela, então isso propicia uma angústia muito maior para que a pessoa tente novamente esse suicídio. Então falar sobre esse sofrimento que a pessoa estava vivenciando, falar que aquilo foi um momento de muita ansiedade, de muita impulsividade, mas que havia ali sim um ser humano em sofrimento, isso é importante, é muito humano da empresa fazer isso. Então precisa falar sobre essa situação e precisa também falar com os demais para que também verifique se não há outros funcionários também com um sentimento semelhante. Recentemente tive numa situação em que houve um suicídio consumado numa empresa e a gente fez uma mobilização com as unidades que estavam por ali. Então fizemos reuniões semanais com os grupos de trabalho que trabalhavam com aquela pessoa e as pessoas que estiveram diretamente com o corpo da pessoa que suicidou. Isso foi extremamente importante para eles, porque eles se viram também humanos naquela hora, porque eles pensaram o seguinte: ora, se tiveram a decência de escutar a gente no momento de sofrimento e dando um respeito à morte dessa pessoa que foi uma colega nossa, para que a gente possa falar sobre ela de uma maneira humana, isso dá a entender que a empresa também enxerga a gente de uma maneira humanizada. Então foi um fator muito positivo dar essa escuta semanas seguintes após o suicídio consumado. Então a empresa precisa falar sobre isso, mas precisa traçar um plano de pós-venção, que é o que a gente chama, ou planejamento de crise, né? O nome não importa, mas é importante que se trate disso de uma maneira humanizada e que possa escutar os funcionários, que eles tenham a dizer sobre aquilo ali. É muito importante que eles possam falar sobre a vivência de saber que alguém próximo a eles estava em sofrimento, tentou o suicídio, né, e que eles, de certa forma, não conseguiram impedir isso, que é um sentimento do que a gente chama de sobreviventes ao suicídio. É um termo que a Organização Mundial da Saúde utiliza, né, que são pessoas que estavam próximas à pessoa que tentou o suicídio e que, de certa forma, não conseguiram impedir. E com esses sobreviventes há uma relação, aliás, há uma vivência de uma frustração muito grande, um sentimento de culpa muito grande. Então trabalhar esse sentimento de culpa também nesse momento é muito importante. Bem, a gente precisa falar sobre o suicídio, não necessariamente com a palavra suicídio, mas a gente precisa falar sobre o sofrimento, a intolerância e a nossa dificuldade de estarmos conectados com as pessoas de uma maneira saudável. Estamos num momento da sociedade em que prega-se a diferença,
prega-se a segregação, e a gente precisa, na verdade, é o inverso, onde a gente possa ter uma relação mais humanizada, onde a gente possa ter uma preocupação e uma empatia com o sofrimento do outro, assim como a gente espera que o outro tenha para com o nosso sofrimento. Então, a minha recomendação é: falemos sobre os nossos sofrimentos do dia a dia, mas falemos de uma maneira mais humanizada, e falemos de uma forma em que a gente possa ser empático também com o sofrimento alheio, e isso evita muito que venha ocorrer um caso de crise ou de suicídio na família, no bairro, na comunidade, onde quer que seja.